também temos muitos convidados, né, Thiago? Pois é, a gente vai para os Estados Unidos conversar com Caio Blinder, que foi correspondente aqui da Jovem Pan por muitos anos. O Caio, inclusive, teve uma participação marcante quando a Jovem Pan cobriu as Torres Gêmeas, né, a queda das Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001. Eu tive a chance de trabalhar com ele um pouco aqui na Jovem Pan, já nos tempos da imagem também, né, quando a gente fazia o Jornal da Manhã, com a transmissão por imagens no YouTube. Caio, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Eu imagino que você esteja na correria, porque amanhã é eleição nos Estados Unidos, mas um momento importante para fazer um depoimento, para dar um depoimento sobre Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Eu queria saber, você já morava nos Estados Unidos e virou correspondente da Jovem Pan. Qual a relação com ele? O que você pode citar? Uma honra falar com você, Caio. Obrigado. Boa noite, Thiago. Triste falar numa situação dessa, essa reconexão nossa. Meus pêsames à família e a todo mundo que conheceu o seu Tuta, né? Ele fez parte da nossa vida. Você comentou uma coisa interessante. Eu conheci o seu Tuta, eu entrei na Jovem Pan quando já morava nos Estados Unidos. Mas, na verdade, a Jovem Pan do seu Tuta e a TV Record fez parte da minha vida. Eu tenho 67 anos, eu cresci com os festivais da Record e quando houve esse empreendimento do seu Tuta, nos anos 70, no começo dos anos 70, de tornar a Jovem Pan uma rádio com uma incrível credibilidade, eu era um ouvinte, eu era adolescente, meu pai me levava para a escola, ironicamente lá no Colégio Objetivo, na Avenida Paulista, depois a Jovem Pan ficou ali, e eu escutava no rádio o Reale Júnior. Então meu sonho era um dia trabalhar com o Reale Júnior. E eu consegui, eu fiz muita cobertura com o Reale Júnior em Paris, em Nova York, cobrindo grandes eventos, inclusive hoje é 4 de novembro, é o dia do assassinato do Rabin, o primeiro-ministro de Israel, e era um domingo, e eu e o Reale ficamos o dia inteiro no ar, naquele domingo, há 29 anos, falando da morte do Rabin. Ou seja, era uma lição que eu aprendi com o seu Tuta desde o momento que eu conheci. Eu entrei na Jovem Pan em 94, trabalhei 23 anos, 94 do século passado, né? E era muito importante para o seu Tuta, ele me conhecia do Manhattan Connection, que já estava no ar desde o ano anterior, que era um programa irreverente e, ao mesmo tempo, de conteúdo, com credibilidade, com pessoas que tinham sacadas incríveis. Ele achava muito importante eu trazer aquele balanceamento, aquele equilíbrio entre o coloquial, a irreverência, mas sempre com uma informação íntegra, com credibilidade. Sempre muito mais importante você dar uma informação correta do que afoita. Então, essas instruções, esses recados, seu Tuta, foram muito importantes para mim nos anos em que eu trabalhei na Jovem Pan, nos 23 anos, fazendo coberturas importantes, como a que você mencionou agora, que eu fiquei no ar sei lá quantas horas, no 11 de setembro de 2001, e outras coberturas. Minha relação com o seu Tuta sempre foi ótima, uma relação, obviamente, paternal. Agora eu dei uma checada, o seu Tuta faleceu com 93 anos, nasceu em 31, praticamente a idade do meu pai. Meu pai nasceu em 33, também em São Paulo. Felizmente, meu pai faleceu há mais de 20 anos, né? Então, eu tinha uma relação, de certa maneira, paternal com o seu Tuta. Eu vinha muito na rádio, quando estava em São Paulo, era explorado. Estava de férias, me obrigava a trabalhar na redação, entrar no ar. Mas os papos do seu Tuta eram sempre ótimos. Ele sempre sabia que eu tinha chegado na redação e aparecia na redação, me levava para a sala dele para bater um papo, sabe? Queria saber das coisas dos Estados Unidos, algumas fofocas, adorava saber do Paulo Franz, naquela época, que estava aí na vivo. E era uma pessoa muito direta, assim, humilde, sabe? Era muito fácil conversar com o seu Tuta, era muito aberto, eu gostava muito dele, sabe? Como uma relação paternal, e aquela relação paternal, assim, de uma pessoa vigilante para o seu trabalho, para a sua educação jornalística, e ao mesmo tempo muito próximo de você. E eu podia contar com o seu Tuta e com a rádio, obviamente, todo mundo tem momentos delicados na vida, alguma emergência pessoal, e nessas horas ele fala, tudo bem, você não pode vir trabalhar hoje, não vai entrar no ar hoje, alguma emergência pessoal, isso é muito importante, sabe? O bem-estar de cada um e dos funcionários era muito importante para ele. Então, eu só tenho uma boa lembrança para mim. Eu estava fazendo outras coisas hoje, a própria rádio me informou do falecimento do seu Tuta e pediu para entrar no ar. Topei na hora, sabe? Topei na hora, acho que seu Tuta é o mínimo que eu posso fazer. Uma pessoa que era, obviamente, o diretor da rádio, era
meu patrão, mas ao mesmo tempo uma pessoa com quem eu tinha uma relação pessoal ótima. Só tenho boas lembranças. Eu acho que São Paulo, o Brasil, a cultura, a imprensa brasileira acabam de perder um ícone, sabe? Falar em uma pessoa um ícone é uma hipérbole, mas aqui nesse caso eu acho que é na medida correta chamar o seu Tuta de ícone da cultura brasileira e da imprensa brasileira e da mídia brasileira. Como você falou, televisão, rádio, depois internet. Ô, Caio... Esse é meu plano. Claro. Ô, Caio, eu tenho que te liberar, infelizmente, eu sei que você tem um compromisso por aí. Muito obrigado pelo seu depoimento, por estar aqui conosco nesse dia, que é um dia que a gente está falando sobre legado, né? Falando sobre os ensinamentos que uma pessoa nos deixou. Obrigado, Caio. Valeu, obrigado. Um abraço a todos aí, o pessoal da Jovem Pan. Muito obrigado, Caio Blinder, aqui na programação.